Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? É um prazer falar com vocês novamente. Eu quero compartilhar com vocês um material que eu preparei com muito carinho, com muita oração e zelo pela palavra de Deus. Falar sobre santidade hoje é muito necessário, sobretudo porque vivemos numa época em que falar de santidade se tornou algo ultrapassado. Falar de santidade hoje é como se fosse um assunto distante, desconectado da vida cristã. Mas biblicamente a santidade, ela não é um detalhe da fé. A santidade, ela é uma marca distintiva de pertencimento ao nosso Senhor. Com isso, eu preparei uma série de esboços sobre a santidade, com uma exposição bem rica, bem sólida, com aplicações práticas, tanto para quem prega quanto para quem ensina e comunica a verdade da palavra de Deus. Eu quero te convidar para você conhecer um pouco de como que nós preparamos e estruturamos essa série de esboços. Eu sei que existe um pouco de preconceito com algumas pessoas quando se fala de esboço, mas eu quero deixar você muito tranquilo quanto a isso e pedir para que você se permita conhecer um pouco do nosso trabalho e como que é a estrutura que o pastor Rafael desenvolveu e agora publicamos no nosso próprio site ali, tesourodopregador.com.br. Então, eu quero te convidar a passar um minutinho aqui comigo, de forma bem rápida, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Você vai ser muito edificado utilizando os nossos materiais e esse tipo de mensagem, de tema, justamente para essa época tão conturbada. Então vamos lá. Como que funciona aqui a nossa estrutura? Eu trabalho da seguinte maneira com o esboço. Nós temos uma introdução vibrante, que você já começa a desenvolver e atrai o leitor ou atrai o seu público, a igreja, o ouvinte, com uma introdução bem impactante. Depois, a gente trabalha com contexto narrativo. O que seria o contexto narrativo? Eu, particularmente, como sou historiador, eu sempre tenho a preocupação de considerar todos os elementos textuais. Isso é, tanto na hora que a gente for preparar um comentário bíblico, quando a gente vai preparar um esboço, ou mesmo quando a gente está escrevendo um livro específico, né, especializado em uma temática bíblica. Nesse caso, o contexto narrativo, ele é importante para você situar o tempo histórico, político, social, religioso, quando o texto ele pede que você considere esses elementos no texto. Nesse caso aqui, por exemplo, o primeiro esboço nós estamos falando sobre a bênção da primogenitura, da qual o próprio Esaú ele vendeu para o seu irmão Jacó. Outro ponto interessante, diferente dos demais esboços que a gente encontra, eu procurei aplicar uma metodologia que enriquece mais ainda o esboço, que é chamado exegese simplificada. O que seria exegese simplificada? Aqui eu trabalho com 3 termos principais do texto base da sua mensagem. Esse texto aqui eu procurei colocá-lo em formato transliterado porque facilita para os nossos irmãos que não têm habilidade ou pelo menos não lê o caractere hebraico. Então você consegue ler, pronunciar o Becorá, que é a primogenitura que a gente fala em nosso idioma português. Você consegue entender o significado original dessa palavra no contexto dela, raiz. Você consegue ver o uso dela em outra parte das escrituras. Depois a palavra bazar, que significa desprezar, tratar como sem valor, rebaixar interiormente. Então você primeiro trabalha a introdução, contexto narrativo, exegese simplificada, e depois então nós começamos a desenvolver cada tópico do esboço, de maneira que o pregador não terá dificuldade, principalmente, irmãos, aqueles pregadores que você conhece,
que diz que tem mais habilidade em pregar no Antigo Testamento e outro com mais habilidade no Novo, nós procuramos fazer uma transição, isto é, uma abertura da exposição do versículo, né, do texto base. Depois, então, eu trabalho com a estrutura proposital, conectando passagem do Antigo e passagem do Novo Testamento, e depois uma aplicação pessoal para a vida cristã. E assim segue toda a nossa estrutura. Por que eu coloco essa estrutura proposital aqui? Porque a gente ajuda aos pregadores que dizem que tem essa dificuldade de pregar no Antigo ou pregar no Novo. De maneira que aqui você consegue se dialogar com as passagens do Antigo e dialogar com as passagens do Novo. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, essa dinâmica aparece em personagens que permitiram que uma necessidade legítima se tornasse um senhor ilegítimo da sua vida, né? Por exemplo, em Números 11, 4-6, o povo no deserto lamenta por comida e diz: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça e ainda, agora, porém, seca-se a nossa alma. Agora perceba o detalhe, Esaú lá atrás, por causa da fome, do apetite atual, ele tinha vindo do campo, caçar, estava com fome física. Mas, trazendo isso para o lado espiritual, a mesma coisa aconteceu com Israel no meio do deserto. Olha que interessante, a fome presente os fez romantizar a escravidão passada. Você percebe aqui o paradoxo, a contradição. Israel estava guiados, caminhando sob a providência de Deus no deserto, mas eles se esqueceram de quê? Dos açoites, do chicote, dos maus tratos, da humilhação, por conta de um apetite momentâneo. Ou seja, eles não levaram em conta que valeria muito a pena estar sob a providência e os cuidados de Deus e trocaram temporariamente a provisão de Deus pela fome material ou a fome emergencial, o presente. A mesma coisa aconteceu com Esaú. Além da bênção material, física, estava além de uma questão natural na vida de Esaú. O que estava em jogo era um princípio de aliança estabelecido por Deus. Então Esaú, ele deixou o quê? Que a fome material, que o presente suplantasse, substituísse o valor eterno que era a bênção da primogenitura. A mesma coisa acontece com Israel. Acontece aqui em 1 Samuel 14, 22-33. Depois você vem para o Novo Testamento. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,19. O Deus deles é o ventre. Quando o apetite ocupa o altar, a adoração já foi corrompida. Paulo, de novo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele afirma: e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O problema não é apenas o que existe, mas o que passa a governar a vida da pessoa. E Hebreus 12, 16 vai fechar o arco aí com chave de ouro, reportando o que aconteceu na vida de Esaú. Hebreus 12, 16. Esaú é lembrado como exemplo negativo. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O Novo Testamento encerra a questão sem suavizar nada. O apetite que não é submetido a Deus sempre terminará exigindo mais do que parecia no início. Agora você percebe o quanto que é importante você construir uma mensagem expositiva. Você consegue dialogar com o antigo e com o novo sem sair da órbita, sem sair do foco que é o seu texto base. Eu costumo brincar sem fazer o famoso vatapá com sarapatel na mensagem. Você prega uma mensagem rica, profunda, sólida, sem precisar de fazer a água com a salsicha. E a aplicação, como é que aplica esse texto hoje para a nossa vida? A aplicação pastoral desse ponto é dolorosamente atual. Há crentes que não perderam tudo de uma vez, perderam aos poucos, em parcelas pequenas, em trocas aparentes justificáveis, sempre dizendo a si mesmo que era só por agora,
um alívio emocional, uma concessão moral, um prazer imediato, uma resposta precipitada, uma escolha movida pelo cansaço. O problema nunca está no prato, está no coração que começa a pensar. Então, Deus está dizendo aqui, basicamente isso, que os nossos olhos, como diz 1 João 2,15, que tudo que existe no mundo, a soberba da vida, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Esaú, internamente, fisicamente tomado pela fome, porém ele não levou em consideração que o que estava em jogo não era meramente um prato de lentilhas, não era um prato de comida, por assim dizer. Era um princípio espiritual, um pacto, uma aliança que estava em jogo e que não poderia ser negociada e nem vendida. Eu vou parar por aqui, mas eu quero pedir para você compartilhar o nosso vídeo, nos ajudar a espalhar essa mensagem. Fale do nosso canal www.tesourodopregador.com.br. Então você pode adquirir o nosso esboço, nossos livros especializados e os nossos comentários bíblicos. Deus o abençoe, e eu irei fazer outros vídeos explicando sobre os demais esboços, e peço você para que se inscreva aqui no nosso canal. E se esse vídeo, se essa mensagem ela é relevante, importante para você, e se inscreva aí, é só apertar o sininho para você receber as nossas notificações e também conhecer os nossos outros materiais. Um forte abraço do Pastor Rafael, um beijão e que Deus te abençoe ricamente em Cristo.